Boa noite, alunos do primeiro ano. Aqui o professor Jailson Química. Hoje nós vamos estudar a tabela periódica, né? Aquela tabelinha que a gente sempre vê em livros, em cadernos, e muitas vezes a gente se pergunta o que é aquilo. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas noções do que sejam aquela tabela, certo? Começar o estudo dessa tabela. Olha, tá aqui a tabela. O que é isso aqui? Pessoal, o homem no decorrer dos anos, ele foi descobrindo elementos químicos, cada vez mais descobrindo elementos químicos, né? E chegou um momento que ele tinha vários elementos químicos e para melhor estudá-los, ele queria agrupar. Sabia que se agrupando, ficariam melhor de se estudar. Sentiu a necessidade de agrupar, né? Muitos tentaram agrupar de uma forma ou de outra, não tiveram muito êxito. Mas surgiu um cientista russo chamado Dmitry Mendeleev que agrupou os elementos por ordem crescente do número atômico. O número atômico são esse númerozinho aqui, ó. Hidrogênio 1, aí vem para o hélio 2, aí volta aqui, ó. Lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, e vai por diante até, né, o último aqui, que é o 118, que nós vamos já falar sobre ele, certo? Então, os elementos químicos, o critério utilizado por Mendeleev para agrupar os elementos químicos foi a ordem crescente do número atômico. Quero que vocês saibam muito outra coisa, né? Cada elemento químico tem um símbolo, né? Tá aqui, ó. H hidrogênio, tá aqui, ó. Hélio, He, lítio, Li, Be, berílio, e por aí vai. Cada elemento químico nós sabemos que tem um símbolo. E na tabela, cada quadradinho desse é um elemento químico, né? Que é formado por átomos. Vocês sabem, já estudamos, que elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Aí nós vamos ver aqui algumas características. Olha, o símbolo, tá aqui o símbolo, né? Cada um, o nome, esse númerozinho em cima é o número atômico, certo? E embaixo tem outras características, como raio atômico, né? Outras coisas aí, massa atômica, tudo isso aí tem, certo? Aqui na tabela a gente vê várias cores, né? O que são essas cores aqui? Aqui tá tudo aqui na escalazinha aqui, ó. Esses assim azulados, digamos, são os metais. Você olha que são a maioria são metais. Esses amarelados, os não metais. Os azuis são gases. E esses cinzas são classificação desconhecida. Eles são artificiais, ainda estão em processo de, né, ainda estão estudando eles, em estudo, né? Não tem muita coisa ainda conhecida sobre eles. Outra coisa que nós podemos observar aqui nessa escala, os que o símbolozinho aqui, ó, é preto, eles são sólidos. Que o símbolozinho é azul, escuro, é líquido. Que são vermelhos, é gases. Esses branquinhos aqui são os artificiais que eu já falei, né? Ainda estão em estudo. Eles são estáveis, o homem ainda está estudando sobre eles, né? Então, na tabela periódica, você observa 7 linhas, olha. Observe aqui 7 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltando aqui, eu esqueci de falar porque o nome tabela periódica vem de periodicidade. O que é periodicidade? Repetição. Repetição de quê? Na tabela periódica, os elementos químicos repetem nos períodos e nas famílias as propriedades químicas e físicas. É o que nós vamos estudar agora. Então, essas 7 linhas horizontais aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são chamadas de períodos. Os elementos de um mesmo período, que eles têm em comum? O mesmo número de elétrons. Por exemplo, no primeiro período eu só tenho o quê? Hidrogênio e hélio. Só tem uma camada, os hélios, os átomos dele. No segundo período eu tenho lítio, berílio, até no neônio, né? Todos os átomos têm duas camadas. No terceiro, vai do sódio até o argônio. Todos têm 3 camadas. No quarto período, do potássio ao criptônio. Todos têm 4 camadas. E assim por diante, até chegar aqui
na camada, no período 7, né? Vai do frâncio a esse organessônio, né? Que é um artificial. Todos têm 7 camadas. Então, essas linhas verticais indicam os períodos, e cada período, os átomos do elemento químico presente nesse período tem o mesmo número de átomos. Número mesmo de camadas, aliás. Observamos também que a tabela tem o quê? 18 colunas ou linhas horizontais. Essas 18 linhas horizontais são chamadas de famílias, certo? Os elementos que estão na mesma família, o que é que eles têm em comum? O número de elétrons na última camada. Família aqui, ó, família 1, do hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos têm um elétron na última camada do átomo. A segunda família, mesma coisa. 3 elétrons, 4, e assim por diante, né? Certo? Lembrando que essas bem aqui, vamos mais ver um pouco mais sobre isso aqui. Essas famílias são divididas em duas, né? É o que os metais representativos, que são essas aqui, ó, 1A, 2A, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu posso chamar aqui, ó, 1A, 2A, aí essa 13 é 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Da 13 a 18, a 13 é 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A e 18, 8A, certo? Os metais representativos, eles têm uma periodicidade maior do que os outros, que são os elementos de transição, que são esses do meio aqui, ó, do 3 até a 12, são os elementos de transição. Por eles apresentarem uma periodicidade maior, os representativos, que vai do 1A até o 8A, essas famílias têm nomes. A 1A, chamados metais alcalinos, depois a gente vai ver. 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, família do oxigênio calcogênio. 7A, halogênios. E 8A, gases nobres ou gases raros, né? E aqui no meio, aqui, ó. Esses aqui são chamados elementos de transição. Tem uma transição interna, que são esses, externa, e esses aqui são de transição interna, certo? Essa transição, os elementos de transição estão no meio, transição estão no meio da tabela, certo? Então, aí é um pouco sobre essa tabela. Outra coisa que a gente vê, que eu já expliquei até no início, esses azulados são os metais. Vê que a grande maioria são metais. Vamos ver isso aí depois. Metais têm suas características, né? Tem um brilho característico, né? São maleáveis, bons condutores de corrente elétrica, calor, certo? Resistentes. Os não metais amarelinhos têm propriedades opostas aos metais. São quebradiços, são maus condutores de calor e eletricidade, né? Não são maleáveis. E nós temos a família 18, 8A, os gases nobres, são gases raros, certo? Que depois a gente vai estudar melhor sobre eles também. Ok? Aí aqui eu vou só mostrar alguma coisinha que nós já sabemos aqui, eu já falei, né? A organização da tabela periódica. Os elementos químicos estão agrupados na tabela periódica em ordem crescente número atômico. São os períodos, as 7 linhas horizontais da tabela periódica. Os átomos elementos químicos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Famílias são as 18 linhas verticais da tabela periódica. Os átomos de um elemento químico de uma mesma família apresentam o mesmo número de elétrons na última camada, certo? E por aqui nós encerramos essa aula. Na próxima nós vamos continuar com tabela periódica, certo? Estudar mais um pouco, ok? Uma boa noite a todos.